Diante dessa crise imensa de saúde pública que vivemos hoje no Brasil, é mais do que necessário valorizar o Sistema Único de Saúde, o SUS. É muito importante saber que o SUS, criado na Constituição de 88, ele precisa de investimento, ele precisa de recursos. Mais do que dizer que os seus profissionais, que os profissionais de saúde são heróis, porque eles são humanos com atitudes heróicas, mas são humanos, precisam de um salário digno, precisam de um plano de carreira e precisam, nesse momento de pandemia, que as suas vidas sejam protegidas. São médicos, enfermeiros, técnicos, uma quantidade imensa de profissionais de saúde que não estão isolados, mas estão garantindo o cuidado necessário com a vida de toda a população. Muitas vezes trabalhando sem equipamentos adequados, sem equipamentos de proteção individual, arriscando as suas vidas em nome das nossas. A gente precisa, nesse momento, lembrar de quem defendeu a privatização da saúde, quem nunca valorizou esses servidores públicos. É hora de valorização desses servidores para agora e para sempre. Mas com tudo que eles estão dizendo que precisam. Tratá-los como herói pode não ajudar. Pode fazer com que a gente esqueça e não enxergue as necessidades elementares de que eles têm como profissionais. Profissionais de uma carreira. Precisam de valorização permanente. Que o poder público invista no SUS. Nós, no Congresso, destinamos todas as verbas, tanto das emendas individuais quanto de coletivas por bancadas, para a área de saúde. Cabe aos governos estaduais, cabe ao governo federal, garantir que esses profissionais possam ter a testagem, possam saber como está a sua saúde, tenham equipamento e que esses recursos destinados cheguem a cada um desses profissionais na ponta para que a vida nossa, do conjunto da sociedade e de cada um dos profissionais de saúde seja valorizada. É essa atitude que nós esperamos do presidente da República, ao invés de estar encampando uma guerra contra o isolamento social, contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, por razões puramente ideológicas, ele deveria estar liderando o diálogo com governos estaduais e governos municipais para que a gente possa sair dessa juntos. A declaração de Bolsonaro de que sua primeira ação será reabrir as escolas militares e a ameaça velada de Weintraub, que falou nas redes sociais que vai premiar aquelas universidades que ignoram o isolamento social e mantenham suas aulas de forma regular, me preocupam sobremaneira. Nós sabemos que essa crise vai aprofundar ainda mais a desigualdade que já existe na educação. Não podemos, por questões de ego, ser tão irresponsáveis e expor nossos estudantes, nossos professores e todos os funcionários da educação ao coronavírus. Faz muita falta um ministro que gaste menos tempo nas redes sociais e invista sua energia para abrir um diálogo com as redes do Brasil inteiro para apontar soluções para de fato coordenar esse esforço. Estamos enfrentando uma crise de saúde pública de grandes proporções. O coronavírus está fazendo um estrago nas periferias, nas comunidades mais periféricas desse país. Enquanto o presidente da República continuar gastando energia para criar conflitos internos, para polarizar com o Congresso, para flertar com o autoritarismo, nós vamos continuar perdendo energia, recursos muito importantes que deveriam estar sendo direcionados para o combate ao coronavírus. Isso vai nos custar vidas. Nós estamos muito atrasados no combate ao coronavírus e à crise econômica e social que está se instalando. É muito discurso político e pouca ação. Aqui no Congresso, nós seguiremos lutando para minimizar os efeitos da crise. Estamos focados e unidos em torno de um único objetivo: salvar vidas e proteger os mais vulneráveis. Eu espero que nós possamos contar com o governo federal nessa batalha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta sessão remota da Câmara para destacar mais uma vez a importância do Congresso Nacional dar uma resposta à sociedade no enfrentamento ao coronavírus. A Câmara cumpriu seu papel e registro o papel decisivo dos partidos de oposição na viabilização do auxílio emergencial. Lembrando que o Bolsonaro queria pagar apenas R$200 e nós conseguimos chegar num valor que pode chegar até 6 vezes mais. Para o governo Bolsonaro, é 1 trilhão para os banqueiros e migalhas para o povo brasileiro. Felizmente, derrotamos sua versão inicial. Garantimos um benefício maior. Ainda assim, menos do que o PT propunha, um salário mínimo por brasileiro ou brasileira. Foi importante também
a aprovação das alterações no projeto de renda emergencial, que ampliam o benefício a novas categorias profissionais, sobretudo os autônomos, como os diaristas, motoristas, entregadores de aplicativo, setores da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Entretanto, em tempos onde a Constituição é atacada até pelo presidente e seus seguidores, é nosso dever defendê-la em nome daqueles que representamos. É fundamental recordarmos o mandato de fiscalização que ela nos outorga, parlamentares eleitos, para acompanhar o pagamento dos benefícios aos brasileiros. Tanto eu como minha assessoria temos recebido relatos de pessoas que aguardam há semanas a análise de documentos e não recebem resposta, mesmo estando todos eles em irregularidade. Sendo assim, presidente, precisamos definir um plano e os meios de fiscalizar e cobrar o presidente Bolsonaro, os ministros e secretários das áreas responsáveis por operacionalizar o pagamento do auxílio emergencial. Exigir que paguem imediatamente os benefícios a quem tem direito. É uma questão de sobrevivência. De nada adianta a Câmara fazer o seu papel aprovando o auxílio se o governo não tem capacidade ou vontade política de pagar o benefício. Não podemos lavar as mãos diante dessa situação. Diante de notícias que indicam a volta à normalidade do comércio em alguns municípios, logo mais o auxílio emergencial será cancelado pelo governo Bolsonaro, sem que muitos tenham sequer recebido a primeira parcela. Não vamos permitir esse escândalo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, eu gosto muito de relembrar uma frase que o meu pai sempre dizia quando eu era jovem: melhor que dar o peixe é ensinar a pescar. Por isso, nesse momento de crise, momento de pandemia, eu gostaria de lhes pedir que olhassem com toda atenção as propostas que têm como objetivo também fortalecer a economia e preservar os empregos. Foi muito importante nós termos aprovado o auxílio dos R$600 e também a ampliação das categorias. Mas depois que o benefício terminar, essas famílias precisam ter condições de voltar ao mercado de trabalho. E nós aprovamos nos últimos dias, para isso, inclusive, uma linha de crédito para micro e pequenas empresas, que certamente terá uma grande importância nesse sentido. O governo federal também tem feito a sua parte. E além de investir pesado na saúde pública, que precisamos cuidar das vidas, mas também está dando opções para que as empresas consigam atravessar esse momento sem precisar fechar as portas. Também uma grande atenção que nós temos que ter é com o setor primário, é com a nossa agricultura, que está sofrendo muito. No sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é o meu estado, os agricultores, além da pandemia, além da crise, também estão sofrendo com os efeitos da seca. Por isso, eu peço que os projetos desta natureza, aqui nesta casa, sejam colocados prioritariamente em pauta e que seja dada a devida atenção por nós deputados. Quem precisa trabalhar não pode esperar, tem pressa. O Brasil passa por uma situação gravíssima neste momento. Exatamente esse enfrentamento que nós temos que ter hoje com relação à pandemia do coronavírus, né? E eu quero aqui contextualizar, né, como é que eu entendo que deve ser feito esse enfrentamento. Quem é que tem condições de ajudar num momento tão difícil como esse? Veja bem, o Brasil é um país extremamente desigual, onde o rico é muito rico, o pobre é muito pobre. Só para se ter uma ideia, né, o 1% mais rico do país detém quase 30% da riqueza nacional. O Brasil, apesar de ser um dos países que está entre as 10 maiores economias do mundo, mas também nós estamos entre um dos 10 países que tem a maior desigualdade do mundo, comparando aí com países da África, né? E é dentro dessa realidade que nós resolvemos apresentar um projeto de lei que estabelece, né, o empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, né? O que são essas grandes fortunas? São aquelas que ultrapassam R$1 bilhão. Segundo a revista Forbes, nós temos 206 brasileiros e brasileiras, né, que
tem, né, essas fortunas. Somando a isso, são mais 206 fortunas, nós temos mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então a nossa proposta é fixar um empréstimo compulsório para que seja paga ao longo de 20 anos, né? São 3% apenas, ou seja, nenhum deles vão ficar pobre, né? Vai continuar com 97% da sua riqueza, ou seja, quem é bilionário vai continuar bilionário, mas nós vamos poder ter condições de estabelecer um recurso para o governo, fazer o enfrentamento dessa realidade. Porque nós temos dois lados nessa questão do coronavírus. Nós temos o lado da saúde, mas nós temos o lado também social, porque o isolamento provoca um problema muito grave na questão social. Então, nós estamos estabelecendo essa proposta, são quase 36 bilhões, que deverão ser utilizados, 40% dele, no combate direto à saúde, né? E o restante, os outros 60%, parte na questão da manutenção e geração do emprego, parte na manutenção das pequenas e microempresas, fazendo empréstimos aí para a questão do capital de giro dessas empresas, né? E também para os vulneráveis, aqueles que estão na informalidade, estão desempregados, né? Também precisam dessa ajuda. Ou seja, a nossa leitura é a seguinte: num país desigual como o nosso, num momento difícil como esse, aquele que tem condições de ajudar tem que ajudar. E quem tem melhores condições para ajudar hoje são esses bilionários, e é por isso que nós estamos apresentando esse projeto para minimizar o sofrimento de grande parte do povo brasileiro. Nós queremos saudar a todos e a todas, dizer que temos num momento difícil com esse coronavírus. O Congresso Nacional aprovou, puxado pelo Senado, o crédito de emergência para os trabalhadores nesse momento. O governo Bolsonaro queria R$200. R$200, porque R$200 é um almoço, uma refeição que ele faz para a primeira-dama quando sai, e quem paga é o povo brasileiro. E o PT e as bancadas de oposição queriam um salário mínimo. Nós não conseguimos um salário mínimo, mas conseguimos tirar de R$200 para R$600. E aonde tem o casal é R$1.200. Onde tem o pai ou a mãe solteira com filho, também é R$1.200. Os filhos acima de 18 anos também podem receber esta ajuda. E várias categorias tinham ficado fora. E a Câmara Federal conseguiu embutir mais 29 categorias. Os agricultores, os aplicativos de Uber, os artistas culturais, de banda, pescador, enfim, todos aqueles que têm CPF podem buscar este recurso emergencial. Então não pode o governo federal complicar. Eu acharia que o governo deveria ter dito o seguinte: o Pedro, o João, a Maria tem CPF, tem um aplicativo lá na caixa, vai lá, tem o CPF e pega o dinheiro e vai embora. Nós precisamos, governo, primeiro lugar, pagar. Segundo lugar, desburocratizar, que as pessoas peguem esse dinheiro. Esse dinheiro é para comprar comida, esse dinheiro é para comprar remédio, esse dinheiro é para comprar as primeiras necessidades que as famílias precisam. Porque a fome, só sabe quem passou fome o que é a fome. E nós precisamos também que as escolas federais, as escolas estaduais e as escolas municipais peguem a merenda escolar para levar para as famílias a merenda escolar como refeição. É isso que tem que fazer. A merenda escolar é dinheiro público. Há um projeto de destruição do debate público brasileiro. O debate público é essencial para que a democracia floresça, mas quando a gente usa de sarcasmo e de ironia para apresentar as nossas ideias, a gente prejudica o debate. Quando o presidente da República usa o sarcasmo, no fundo, ele não quer assumir as consequências das suas declarações. No fundo, no final, ele pretende ter a opção de dizer que era só uma brincadeira. O projeto de ataque à imprensa brasileira, o projeto de destruição de reputações de jornalistas, tem um objetivo óbvio. O objetivo
é desacreditar o jornalismo e a imprensa, para que quando a imprensa vier a falar mal de alguma atitude do governo ou gesto do presidente, a imprensa não tenha mais fé pública. As pessoas duvidem da notícia e dos fatos. Nós estamos vivendo um projeto muito bem arquitetado. Todas as falas irônicas, todos os ataques aos jornalistas, especialmente às jornalistas mulheres, vêm envolvidos numa aura de autenticidade, de sinceridade, de uma certa impulsividade natural. É para que os cidadãos digam: esse presidente é muito sincero, ele fala o que pensa. E como fala o que pensa? Essa aparente sinceridade é muito bem arquitetada. Esse projeto foi articulado nos Estados Unidos por Steve Bannon. É um projeto que tem sido comum à maioria dos governantes extremistas de direita ao redor do mundo. É um projeto político que visa desqualificar o trabalho da imprensa para que a voz da imprensa perca a credibilidade junto aos cidadãos, junto à opinião pública. Deseja-se estragar o debate público, confundindo-se fato com opinião, acabando com toda interlocução séria capaz de informar minimamente o eleitorado sobre os fatos do dia a dia da nossa política. Essa estratégia do governo do presidente Bolsonaro precisa ser denunciada. Nós não podemos perder a fé pública no debate público e democrático. Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, cumprimento colegas deputadas e deputados e venho aqui me manifestar intensamente contra essa agressão à democracia brasileira. A demissão do ministro Sérgio Moro. Ele pediu demissão pela interferência do presidente da República, que está apoiando um projeto de família e não um projeto de Brasil. O projeto Muda Brasil, Muda de Verdade ficou lá atrás. Eu que me elegi nessa onda e me elegi junto com um projeto onde estava o ministro Sérgio Moro, o ministro Mandetta, estou vendo as coisas irem tudo por água abaixo. Eu peço aqui, me manifesto aqui nesse congresso para que o povo brasileiro entenda que eles têm que deixar de apoiar um projeto de família. Revejam seus conceitos e parem com as agressões nas redes sociais e apoiar um projeto criminoso de Olavo de Carvalho, que está lá nos Estados Unidos, que nem mora no Brasil. E apoiem o nosso Congresso Nacional, que está aqui trabalhando 24 horas por dia para tratar do povo brasileiro durante essa pandemia com cuidado e zelo. Enquanto que lá do outro lado, no Palácio do Planalto, estão lá tramando um projeto de família, como está aí. O nosso ministro Sérgio Moro pediu demissão por exatamente entender que ele ia compactuar com um projeto criminoso de interferência nas instituições brasileiras. Sinto muito, presidente Bolsonaro. Eu lhe defendi durante a campanha, mas eu não posso aceitar que uma pessoa que representa o combate à corrupção, o combate ao crime organizado e o combate à corrupção dentro das instituições da nossa república venha sair exatamente por interferência sua e por o senhor querer interferir na Polícia Federal. Eu não aceito de forma nenhuma, em respeito aos votos que me elegeram. Eu estou aqui fazendo essa manifestação em respeito a esse Congresso Nacional que tanto faz pelo povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Mais grave que a demissão em si de Sérgio Moro é, na realidade, o rol de motivos que ele apresentou publicamente que o levou à demissão. São motivos que estão previstos em lei como crimes e infrações gravíssimas, tanto na ordem constitucional quanto em leis extravagantes. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, evidentemente, precisam reagir, no mínimo, no plano investigatório para averiguar a veracidade e consistência dessas gravíssimas afirmações daquele que era a estrutura que dava sustentação ética ao governo Bolsonaro. Espero que o combate à corrupção não fique comprometido
e o Brasil retome a normalidade dos seus dias, fazendo com que as instituições deem respostas efetivas à sociedade brasileira.